Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da Galera, onde a gente vai comentar sobre o último Monday Night Raw. Se você quiser saber tudo o que eu penso sobre os comentários de vocês sobre o que aconteceu no último show, e se vocês quiserem saber, se vocês entrarem no vídeo e assistirem esse vídeo do começo ao fim, eu tenho certeza que vocês vão querer saber a minha opinião. Tem coisa boa vindo por aí. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, clica no like, porque cada like que vocês clicam, vocês geram mais 5 visualizações do nosso vídeo para mais pessoas. E não deixem de se inscrever no nosso Patreon, onde a gente está colocando imagens de lutas com narração e reação minhas, lutas da WWE e futuramente de outras companhias. O link está aqui na descrição. Os primeiros 7 dias são gratuitos e depois você pode assinar, caso você deseje, por apenas o valor de uma Coca-Cola por mês, R$ 7,50. Desde já eu agradeço você pelo apoio, beleza? Então vamos embora. Vamos para mais um Sincerão da Galera. Vamos começar falando sobre Sol Ruka. Ih, rapá, Sol Ruka que tava nervosa, hein? Não é a primeira vez, não. A WWE vai acabar estragando a Sol Ruka, diz o João Pedro, por conta dessa ânsia de subir todo mundo do NXT antes da hora. A Sol é boa demais, mas ela não tá pronta ainda para ser uma campeã no main roster. Ela recém chegou e já largaram um título nela sem necessidade nenhuma. Vão fazer com ela o que fizeram com a Lyra, deixar com o título um tempinho e depois deixar encostada nas duplas. Bom, não podemos, primeira coisa, comparar um erro com o outro, né? A Lyra Valkyria, ela foi colocada como campeã intercontinental, inclusive o campeonato intercontinental foi criado para ela, porque não existia, né? Foi criado para ela e foi criado para Chelsea Green no SmackDown, né? Lembrando, a Lyra foi a primeira campeã intercontinental. E a gente precisa entender que este campeonato, como um campeonato secundário, ele deve ser sempre utilizado para elevação de novos talentos, né? A função do campeonato intercontinental e dos Estados Unidos sempre foi essa. Nunca foi de botar um cara que é main eventer, um cara estabelecido, para encostar ali e ser campeão. Não, ele sempre foi considerado um título de escada. O lutador vai, ele começa na companhia, ganha o campeonato secundário, passa um tempo ali e depois ele avança na carreira. O grande problema é que eles falharam absurdamente com a Lyra Valkyria, e eu acho que aquela história do esganagato no SummerSlam atrapalhou muito a carreira dela. Porque naquela luta contra a Becky Lynch, naquela luta Street Fight no SummerSlam, nada deu certo, tá? E o Unreal, a temporada 2 do Unreal mostrou isso. Que várias coisas que elas planejaram para aquela luta, que foi uma luta grande, foi mais de 20 minutos de luta no SummerSlam, não deram certo. E eu acho que isso fez com que a WWE perdesse a fé na Lyra Valkyria. Esse pode ser o grande problema com a Sol Ruka, se ela não conseguir controlar os nervos, tá? A gente tem percebido que a Sol Ruka tem estado nervosa nas suas participações. E isso se deve muito a um desejo que ela está de não botear. Só que de tempos em tempos ela faz uma luta que ela acaba boteando, ela acaba errando alguma coisa. E aí, o que mais espanta, e você comentou justamente da Lyra Valkyria, é que justamente para essa primeira defesa de título botaram a Sol Ruka, que é uma lutadora que está nervosa, com a Lyra Valkyria, que é uma lutadora que tem problemas de ficar nervosa às vezes durante as lutas. E aí acabou dando esse problema. Quando a gente viu a transmissão gravada, a gente não percebeu nada pior. Só que quem viu ao vivo diz que a Lyra Valkyria, ela teve que coordenar a Sol Ruka em vários momentos durante a luta, falando os spots. Isso indica um nervosismo extremo da Sol. Nesse cenário, realmente a WWE ela pode ter puxado o gatilho muito cedo para colocar a Sol como campeã, mesmo secundária. Se eles perceberam que ela estava nervosa no main roster, eles deveriam ter segurado um pouquinho a mudança de título, de repente ter passado o título para a própria Lyra Valkyria, que já foi campeã intercontinental no passado e que teria condições de carregar esse título mais um tempinho. E aí, eles faziam com que a Sol Ruka gradativamente ganhasse essa confiança de novo, que eu acho que ela perdeu quando ela começou a botear o Soul Snatcher. E não é só do main roster que ela estava fazendo isso. Já na NXT ela estava tendo problemas com esse movimento. Então, a WWE ela tem que analisar bem o que está acontecendo com a Sol, ver se o problema é uma questão da dificuldade de alguns movimentos, principalmente o Soul Snatcher, que é talvez um dos movimentos mais complexos de serem aplicados.
E, cara, se for necessário, dá uma mudada em alguma coisa no moveset, mesmo que seja aposentar o Sol Snatcher por um tempo, substituir o Sol Snatcher por um outro finalizador que mais pra frente transformem em um golpe de setup, em um golpe de preparação para o Sol Snatcher, tá? Se eles conseguirem fazer isso, eu acho que a Sol gradativamente ela vai ganhar essa confiança de novo e aí depois ela pode aplicar o golpe, tá? E aí pode ser que ela fique melhor. Realmente me preocupa. Agora, eu não acho que é porque que ela está nervosa porque recebeu a chance de ser campeã intercontinental. Eu acho que ela está nervosa porque ela tem errado golpes, principalmente o Sol Snatcher, e ela está preocupada de fazer o melhor no ringue, e isso está mexendo com ela. Então, eu acho que a WWE precisa avaliar o moveset dela para que ela tenha confiança e daí para frente eu tenho certeza que ela vai deslanchar porque talento ali tem de sobra. Agora, o Nicolas vai fazer um comentário sobre Chad Gable, né, que acabou de voltar e tá pedindo desculpas para todo mundo no backstage, para todos os lutadores e tudo mais. O Nicolas vai dizer o seguinte: Tio, eu adorei esse retorno do Chad Gable como seu personagem raiz de 2016 da American Alpha. Espero que dessa vez a WWE saiba usar ele e quem sabe ele ser um dos próximos da fila pelo campeonato intercontinental ou fazer umas fields como Ethan Page, Rusev e etc. Bom, eu acho que esse é o melhor cenário para o Chad Gable. É ele realmente chegar e se tornar um candidato ao campeonato intercontinental. A única coisa que eu mexeria é a música dele. Eu nunca gostei da música da American Alpha. Nunca. Eu preferia 1000 vezes a música da Alpha Academy e até a música da American Made, particularmente, eu gosto da versão Rio dele. Para a versão Face, eles teriam que mudar um pouquinho essa time para dar uma levantada no beat dela para fazer uma música de Face, né? Porque a música do American Made é uma música mais grave, mais para baixo, justamente na intenção de ser uma música para Rio. Dito isso, eu acho que eu faria uma coisa interessante aqui. A gente lembra lá no passado de uma história que teve do Kurt Angle, que ele descobriu que ele tinha um filho ilegítimo. E aí todo mundo achava que seria o Chad Gable. E no final das contas acabaram revelando que era o Jason Jordan, só para dar uma trollada, né, em todo mundo. Porque todo mundo achava que ia ser o Chad Gable. O que eles poderiam fazer agora é trazer essa história de volta. Não dizer que o Chad Gable é filho do Kurt Angle, mas dizer que que o Kurt Angle é uma inspiração do Chad Gable. Até porque os dois são ex-atletas olímpicos e tudo mais. E aí eu faria o Kurt Angle passar a música dele pro Chad Gable. Eu acho que se o Chad Gable viesse com a música do Kurt Angle, que não é original dele, essa música originalmente foi de um lutador de 1997 chamado The Patriot. E aí depois, quando o The Patriot saiu da companhia antes do final de 97, a música passou pro Kurt Angle em 99. Eu acho que se o Chad Gable viesse com essa música, isso iria alavancar ainda mais a persona dele. Eu particularmente não gosto da música do Alpha Academy, né, do American Alpha, não gosto, nunca gostei. E eu acho que se der uma mudada nessa música, mantendo a persona dele de lá de trás, eu acho que isso poderia dar ainda mais liga e transformar ele num mega babyface da WWE. Ele merece uma chance de carregar um título, ele merece o campeonato intercontinental, ele nunca ganhou um título de simples no main roster. Vocês têm noção do que é isso? O cara luta há uns 10 anos na WWE, ele nunca ganhou um títulozinho sequer de simples no main roster. Eu acho que já tá na hora, né? Vamos dar aí a mão à palmatória da WWE, vamos dar um título pro homem, vamos lá, porque a luta que ele fez com o El Grande americano lá no Noite de los Grandes foi simplesmente absurda. Agora o Matheus ele vai chegar e vai fazer um comentário sobre ainda a redenção do Chad Gable, só que aí ele vai partir para uma outra linha, né? Ele vai dizer o seguinte: tiozão, já parou para pensar que essa redenção do Gable acaba com ele, essa redenção do Gable acaba com ele buscando vingança, fazendo um papel semelhante ao Gunther, só que em vez de ser o INSS, ser o APDM, deve ser aposentador de mascarados, né? Cara, isso significaria dropar o Chad Gable como face e tornar ele heel, né? E aí eu não vejo muito sentido. Eu acho que a WWE vai ter que surfar na onda do fato que Chad Gable está sendo mega aplaudido por tudo que ele fez
naquela feud com o El Grande Americano e a luta que eles tiveram no Noche de los Grandes. A WWE tem que surfar essa onda. Para isso, Chad Gable tem que ser face. Além disso, o mid-card da WWE pode utilizar um lutador como ele. E aí o que eles podem fazer eles vão realmente no mid-card do Raw, eles só tem o Ethan Page e o Rusev T. Hills. Então eles podem dar uma troca de lutadores, trazer um heel mid-carder do SmackDown pro Raw, mandar alguém pro SmackDown, até para poder fazer dupla de repente com o Rey Fênix e eles entrarem no cenário de duplas, e isso acabar permitindo que o Chad Gable tenha mais adversários lá no Monday Night Raw. Dito isso, eu me preocupo um pouco que a WWE pode estar pensando nisso, porque a história do Chad Gable pegar a máscara do Rey Mysterio no meio do ringue e ficar meio que olhando ela assim, sabe? Aquilo me intrigou. Depois ele acabou assim, relutantemente devolvendo a máscara pro Rey e aplaudindo e apontando e tal. Isso me preocupa um pouco. Pode ser que a WWE esteja fazendo dos seus testes que a gente sabe que ela faz, assim, no meio do show, só para ver a reação do público. E pode ser que no final das contas a gente descubra que o Chad Gable vai continuar como heel desde o começo. E isso me chateia. Eu gostaria de ver o Chad Gable como face, se tornando aí uma das faces do cenário do mid-card da WWE. Agora o Pedro Ítalo vai fazer um comentário sobre a luta da Sol com a Lyra, né? E ele vai dizer o seguinte: não achei a luta da Sol com a Lyra tão fraca. Tivemos alguns botes, mas nada muito gritante. Continuo preferindo ver quem tenta movimentos mais arriscados, apesar do maior risco de erro. Vai, Sol! Bom, vamos deixar uma coisa bem clara. Não é porque a luta teve bote que ela foi fraca. Existe uma diferença entre luta fraca e luta com bote. Você às vezes pode ter uma luta perfeita tecnicamente e ela ainda assim ser fraca. Por quê? Porque a luta é metódica, porque a variedade de movimentos é baixa, porque é basicamente lutador dando 2 socos na cara do outro e farmando vaia ou farmando aura. Isso faz com que uma luta seja fraca. Não é o bot. O bot, o erro, né? O erro numa luta, ele é um sintoma de alguma coisa. Pode ser várias coisas. Lutador nervoso, corda escorregadia, golpe complexo, né? O lutador não está num bom dia, o lutador está contundido. Existem várias questões que podem influenciar na realização de uma luta. E nós, como fãs, a gente que nunca pisou num ringue, a gente tem que, é claro, dar uma relevada, né? E chegar e falar assim, pô, né? A pessoa errou um golpe. Ok, não tem problema nisso. A grande questão é que a Sol e a Lyra botearam várias vezes durante a luta. E isso sim afetou a qualidade dela. Porém, eu ainda dei 3 estrelas para a luta. Eu ainda considerei uma boa luta de televisão. Tá? Então, para mim, a luta não foi fraca. A luta foi boa. Só que essa luta sem bote era papo de 3 estrelas e meia para cima. Entendeu? E não uma luta de 3 estrelas. Então é isso que a gente precisa considerar quando a gente pensa, né, numa luta, se a luta foi fraca, se não foi fraca. Então, assim, para mim, bot não é sinônimo de luta ruim, tá? Luta ruim para mim é luta do The Miz. É aquela luta burocrática em que ele usa os mesmos 3 golpes, não traz emoção nenhuma, não traz energia nenhuma, não agrega nada para a luta. Então, isso para mim é luta ruim. Se você tem 2 lutadores como ele no ringue, vai sair coisa horrível. Agora, o Walter Ribeiro vai chegar e vai fazer um comentário sobre o Roman Reigns, que é até um comentário interessante. Eu resolvi trazer aqui, porque, assim, existem alguns memes aqui do canal, né? Existem algumas percepções que o pessoal tem sobre o canal e sobre a minha digníssima pessoa. E uma dessas percepções é de que eu odeio o Roman Reigns, né? Tem gente que acha de pé junto, jura de pé junto, que eu odeio o Roman Reigns. E isso está muito longe de ser verdade. Apesar do Roman não ter sido um dos meus lutadores favoritos na história, hoje eu reconheço que ele é uma das principais faces da companhia, tá? Mas é engraçado porque, como às vezes eu vejo uma luta do Roman Reigns e eu dou uma nota um pouco mais baixa do que outras, aí o pessoal fica chateado. Ah, você odeia o Roman Reigns, papapá. Pois é, o Walter Ribeiro trouxe um comentário mais ou menos nessa linha. E ele diz o seguinte: e sobre o nosso querido Roman Reigns, eu fico impressionado como são tudo engenheiro de obra pronta mesmo. O cara aparecendo em todos os shows pós-WrestleMania, lutando, promando, aí é ficar um show fora, já voltam a chamar o cara de ausente.
Aparece e reclamam, não aparece e reclamam também. Difícil é explicar esse ódio pra cima do OTC. Bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se o Roman Reigns fosse um lutador que, nos últimos anos, tivesse aparecido em todos os shows, ou na maioria dos shows, tivesse fazendo lutas constantemente, e quando eu falo constantemente, é pelo menos uma luta a cada 2 semanas. Não tô querendo dizer uma luta todo show, não, mas uma luta a cada 2 semanas, trazendo a sua qualidade extrema no ringue, e tivesse agregando coisas interessantes pro show, não teríamos um grande problema. O grande problema é que desde que o Roman se tornou campeão mundial, aliás, desde que o Roman voltou à WWE, o que tem acontecido? Ele até a WrestleMania apareceu pouco, ele venceu o Royal Rumble, depois ele só foi aparecer na Elimination Chamber, depois da Elimination Chamber. Na estrada para a WrestleMania, ele faltou em alguns shows. Quando ele ganhou o título na WrestleMania, no show seguinte ele disse que estaria com a WWE durante o verão inteiro. Só que, e aqui a crítica não é ao fato de ele ter faltado o show em Paris, tá? Coisas acontecem, pode ter tido uma emergência familiar, tá? Coisas acontecem. A grande questão é que, quando ele tá no show, ele agrega pouco. Ele agrega pouco. Ah, poxa, mas ele promou. Tá, é a mesma promo de sempre. Ah, mas ele tava numa rivalidade com o Jacob. Cara, a rivalidade dele com o Jacob era das piores partes do Raw até o Clash in Italy. Podemos concordar com isso? Beleza. Aí ele agora ganha do Jacob. Tá, ele vai fazer o quê? A gente não sabe. A gente vai ter que aguardar. E com relação a estar lutando, ele só luta em pay-per-view. Ah, mas ele lutou em todos os pay-per-views, tá? Ele em todos os dois. Ele só lutou em pay-per-view. Nem em Saturday Night Main Event ele lutou. Então, assim, quando você considera um campeão, né, você gostaria de ver o campeão mais vezes lutando. Veja outros campeões, por exemplo, Cody Rhodes. Cody Rhodes quase sempre está lutando. Ele pode não lutar todo show, mas pelo menos assim, uma vez a cada 2 shows ele está lutando. Foi o quê? Semana passada, semana retrasada, que ele lutou com o Sami Zayn, né? Então, quando a gente tem isso, a gente percebe, pô, a gente tem um campeão num show, que pelo menos uma vez a cada 2 semanas ele luta. Nos house shows, ele aparece e ele luta. Já o outro campeão, nem em house show aparece, mal aparece nos shows semanais, ou agora ele tá aparecendo mais, mas na estrada para a WrestleMania tava aparecendo menos. Quando luta, é só em PLE. Aí você pensa assim, ah, mas ele é uma atração especial, é para lutar no PLE. Beleza, mas então não chega e fala que ele é um lutador presente. Porque não é só ele estar na arena e promar 5 minutos, ou chegar e fazer uma cerimônia de reconhecimento, que na verdade ele vai estar trazendo algo a mais. A verdade é que a WWE ela está espaçando essa história do Roman com a Bloodline, a gente já vai falar sobre isso, e é uma coisa que nós temos que aceitar. Agora, chegar e dizer que não há como fazer isso melhor, não tem como. Claro que tem como fazer isso melhor. É só botar o cara para lutar mais, luta de duplas, luta de trios. Dá para fazer. A gente já viu isso, está vendo isso no SmackDown. Só que não está acontecendo. Então, críticas devem ser feitas quando a gente precisa criticar. E elogios a gente precisa fazer quando a gente precisa elogiar. Tanto é que eu dei 5 estrelas para a luta do cara na WrestleMania contra o Punk. Então, não sou hater do Roman Reigns. Agora o Wrestling Moderno vai fazer um comentário muito interessante sobre a luta de Triple Threat das meninas, a luta de Fatal 4-Way das meninas pelo campeonato Queen of the Ring, né? Queen of the Ring. E aí eu tenho uma opinião bem forte sobre esse assunto que eu já falei na live, já falei no vídeo resumo e eu vou falar de novo aqui. Ele diz o seguinte: foi triste ver a Becky, a Alexa e a Chelsea Green, que qualquer uma delas merecia e teria história, ficando de lado para a campeã mundial do Raw passar em um torneio para ter uma chance de enfrentar uma campeã. Ah, mas vai acontecer algo que a Raquel ou a Roxy vai se virar contra a Liv. E daí? Não faça isso em um torneio. Esse é o meu ponto. E aqui eu tô com o Wrestling Moderno. Eu acho o seguinte. O King and Queen of the Ring, eles têm uma função bem clara. A função desses torneios é elevar novos talentos para o nível do main event. E, historicamente, o King of the Ring servia para isso. Tá? Mesmo antes do torneio valer uma luta pelo campeonato mundial,
O King of the Ring, o Rei do Ringue, ele era um título que elevava o talento que o ganhava para um novo patamar. Aconteceu isso com Bret Hitman Hart, aconteceu isso com Owen Hart, aconteceu isso com Triple H, aconteceu isso com Stone Cold, aconteceu isso com vários lutadores ao longo dos anos. Em alguns casos, isso não deu muito certo, né? Mabel em 95, né? Também deu ruim com o Badass Billy Gunn em 99, né? E outros tantos depois, quando o King of the Ring começou a ficar mais espaçado. Mas em outros casos deu muito certo. Brock Lesnar em 2002, por exemplo, além dos casos que eu falei para trás. A grande questão aqui é que, na minha opinião, torneios e lutas especiais como Royal Rumble, Elimination Chamber e o Money in the Bank são lutas perfeitas para elevar novos talentos do mid-card para o main event. Talentos que você precisa de uma desculpa para fazer com que eles subam. Por quê? Porque às vezes as histórias no topo já estão meio que engessadas, já estão acontecendo há algum tempo. Então, para quebrar o ciclo, você faz com que um lutador vença um torneio desses ou uma luta dessas para que ele possa subir, quebrar o cenário do topo e se introduzir nas histórias. Isso aconteceu historicamente em muitos casos, com muitas situações. É muito mais interessante com Money in the Bank, que o cara pode fazer o cash-in a qualquer momento. Mas vencer o torneio e fazer um main event ou fazer uma luta no SummerSlam também é muito legal. Então, quando eu vejo esse torneio sendo utilizado para resolver uma treta da Judgment Day, isso me incomoda. Quando eu vejo o torneio sendo utilizado para resolver uma treta do Judgment Day, com a Liv Morgan participando e avançando, isso me incomoda ainda mais. Por quê? Porque eles não precisavam da Liv Morgan nesse torneio para fazer a treta do Judgment Day ser resolvida. Bastava eles terem colocado qualquer outra lutadora lá, ter avançado qualquer uma das 4 lutadoras para a semifinal, ter feito qualquer uma dessas lutadoras perder a semifinal, e aí lá na final a gente ter Raquel Rodrigues vencendo. Entendeu? Se a Raquel Rodrigues vence o torneio, ou se a Roxane Perez vence o torneio, a treta já estava instalada. Porque você poderia fazer no SummerSlam a Liv Morgan ir para cima tentando ajudar a sua companheira de stable e acabar atrapalhando, mas ainda assim a lutadora acabar vencendo o torneio. Ou não, ela poderia até perder o torneio, poderia perder a luta no Night of Champions, mas a treta acabar rolando e aí bastando com um dedo na cara e uma reviravolta, uma traição ou uma revanche, né? Porque não seria traição, seria uma revanche, né? Seria uma vingança por conta da trairagem da Liv Morgan. Você setar a luta para o SummerSlam. Não é um booking difícil. Não é difícil. Você só precisa pensar um pouco. Você só precisa se permitir construir a história em que a Judgment Day se volte contra a Liv Morgan. Você não precisava do torneio para isso. Então você pega a campeã do Raw e aí bota ela para lutar no torneio. Você faz ela vencer o torneio e ganhar o spotlight de fazer uma das lutas da semifinal sem precisar, porque ela já é campeã. Ah, mas ela quer ter os 2 títulos. Pô, cara, mas é inútil isso, entendeu? Então, na minha opinião, se eles queriam fazer a Liv Morgan lutar, tinham que fazer isso por outra via, entendeu? Faz isso de outra forma. Começava a história do Judgment Day agora. Não seria difícil, entendeu? Então, na minha opinião, eu não gostei. E continuo não gostando. E se a Liv Morgan for pra final, para resolver a treta dela com o Judgment Day enfrentando Raquel Rodrigues na final, aí eu vou dar uma surtada. Porque não faz o menor sentido, né, você fazer Liv Morgan e Raquel Rodrigues se enfrentarem na final do Queen of the Ring, a Raquel derrotar a Liv Morgan, para depois lutar de novo com ela no SummerSlam. Não tem sentido. Aí é que não tem mais sentido ainda. Vamos ver quem é que vai sair do outro lado da chave, né, da Liv Morgan, mas o cenário não tá muito bom não, tá?
Agora o Luciano César ele vai fazer um comentário sobre o porquê que eu não gostei. Apesar de eu defender que a melhor forma de resolver a treta da Judgment Day seria fazer a Raquel Rodrigues vencer o torneio todo, por que eu não gostei que a Raquel Rodrigues tenha vencido a luta dela, que eu preferia a Jacy Jayne? Titi, eu não entendo por que a Jacy deveria ter ganho e não a Raquel Rodrigues. Se a Raquel está tendo uma chance de finalizar a história e poder seguir outros caminhos, é melhor que simplesmente ver uma lutadora que quem não assiste NXT não conhece absolutamente nada, que já chegou derrotando a Rhea Ripley e fez uma promo genérica. A Raquel Rodrigues, só pela rivalidade que ela fez contra a Vacan esse ano, ela merece muito destaque. Merece muito destaque, concordo plenamente. Só que não precisa do Queen of the Ring para isso, entendeu? Vou voltar ao argumento anterior. Para mim, torneios servem para revelar novos talentos. Veja no masculino o que está acontecendo com o Obafemi. O Obafemi, que estava lutando só contra a Jobber e que também o pessoal não conhecia, que está conhecendo agora ao longo do ano, ao começar a lutar com os caras bons, ele vai começar a ganhar este cartaz. E se ele vencer ou não vencer esse torneio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente no vídeo, já vai trazer um cartaz enorme para ele. A Jacy Jayne, ela também está subindo agora para o main roster. Realmente, muita gente não conhecia a Jacy, mas ela já está tendo várias lutas no main roster e já provou que é muito boa. E para ela avançar, eu não estava nem dizendo para ela vencer o torneio, só de ela avançar nessa chave e pegar a Io Sky seria incrível. Porque a Io Sky é a melhor lutadora da WWE hoje no ringue. E mostrar a Jacy Jayne tendo capacidade de arrancar uma luta, provavelmente 4 estrelas a 4 estrelas e meia com ela, seria animal. Ia botar a Jacy Jayne lá no topo. A Raquel Rodrigues, ela já teve a chance dela, já fez a field com a Stephanie, e hoje ela só precisa botar o dedo na cara de alguém para conseguir ter essa chance pelo título. Ela poderia, lá na frente, por exemplo, digamos que a Jacy Jayne vencesse a jossa toda. A Jacy Jayne ela poderia ir para cima do título do Raw, para cima do título do SmackDown, para cima da Rhea Ripley, e aí o título do Raw ficava tranquilo. Aí bastava fazer, sei lá, cara, uma Gauntlet Match, uma Battle Royal, alguma coisa assim, de number one contender por SummerSlam, porque afinal de contas os 2 títulos vão ser defendidos no show, e aí fazer a Raquel Rodrigues ganhar. Entendeu? Não precisava do torneio para isso. Mas eu entendo o seu ponto de vista, eu entendo a sua preferência e, na minha opinião, eu não quero ver a treta de Judgment Day resolvida no Queen of the Ring, mas parece que a WWE está caminhando para esse lado. Agora nós vamos falar sobre Liv Morgan e Roxane Perez, né? E sobre a conversa que elas tiveram nos bastidores que eu não comentei no vídeo de resumo, né? E o Bruno, ele trouxe aqui. Teve uma conversa da Liv e a Roxane em que a Roxane disse que era bom a Liv defender contra a Raquel e a Liv saiu conversando com o Dominic. Pois bem, essa história é que pode ser o pano de fundo desse Queen of the Ring, que é o que está mais me incomodando. É esta possibilidade da Liv Morgan defender o título contra a Raquel Rodrigues. Por que a Roxane está vindo com esse papinho torto? Para tentar convencer a Liv Morgan de que a melhor lutadora para vencer o Queen of the Ring seria a Raquel. Por quê? Porque a Raquel, vencendo, escolheria a adversária do outro lado, a Rhea Ripley. Coisa que a Raquel, na promo dela, no show, disse que faria. Na promo dela no Raw, ela falou: eu vou vencer o Queen of the Ring e eu vou enfrentar a Rhea Ripley. E isso indicou de que o Queen and King of the Ring desse ano vão poder escolher os seus adversários para o SummerSlam. Neste cenário, para a Liv Morgan, se ela não vencer o torneio, seria realmente ótimo que ela fosse para o SmackDown e lutasse contra a Rhea. Mas também a Roxane poderia jogar o verde o seguinte: olha, pode ser legal você defender o título contra a Raquel, porque a Raquel poderia fazer o job para você e você manter o título, e a gente manteria o título aqui na casa, aqui em casa. E isso é interessante porque é um argumento de que a Liv e o Dominic usaram na semana passada. Ah, não importa quem vencer o King of the Ring, não importa quem vencer o Queen of the Ring, pelo menos manteremos tudo no Judgment Day. E aí o que a Roxane pode estar fazendo é
testando a Liv Morgan, dizendo, olha, não tem problema se você defender com a Raquel. Se a Raquel vencer, se você vencer, tá tudo de boa. Se a Raquel vencer, o título fica no Clubhouse do Judgment Day. E aí ela testa a Liv Morgan, que na verdade não tá nem um pouco interessada nisso. Ela quer o título para ela. Ela não quer o título no Judgment Day. Então eu acho que esses são os pontos que vão começar a ser abordados nessa história do Judgment Day. Eu gosto da história? Adoro. Gosto da história envolvendo o King and Queen of the Ring? Não. Eu preferia que esse torneio fosse para outras histórias, outras coisas, e não envolvesse o Judgment Day. Para mim, eu adoraria ver a Io Sky vencendo e ela indo enfrentar a Rhea Ripley no SummerSlam, considerando que é a lutadora para quem ela nunca perdeu, né? Então, se eu fosse lutador, eu chegaria e diria, eu vou enfrentar uma incógnita, que eu não sei como é que eu vou ser no ringue, e ainda mais com um exército do lado, como é o caso da Liv Morgan, ou eu enfrento a Rhea Ripley, que eu sei que vai lutar no 1x1 comigo sem exército nenhum, e que eu sei que eu já derrotei diversas vezes e para quem eu nunca perdi. É só você pensar pela lógica da luta em vez da lógica da kayfabe, vocês percebem que faz mais sentido a Io Sky enfrentar a Rhea. Agora o Daniel vai fazer um comentário sobre ainda essa história da Liv Morgan, e aí mais um motivo, eu vou mostrar para vocês de novo, como que é fácil, às vezes, a gente organizar as coisas e organizar os pensamentos sobre o booking que a WWE poderia montar. Não é difícil. Booking não é difícil. O difícil, às vezes, é você construir o segmento, você ver roteiro e tudo mais, mas fazer o booking, tomar as decisões de quem é que vai vencer, quem vai perder, qual é o esqueleto da história, não é difícil. Veja o que o Daniel falou. Foi um ótimo show semanal, lutas com qualidade, coisa que estava em falta, um show digno de aplausos, mas teria sido ideal a Alexa Bliss prejudicar a Liv Morgan para que a Liv tivesse contra quem defender o título. Vão queimá-la como fizeram com a Jade Cargill. Alexa Bliss. Olha que coisa fácil. Uma luta, Liv Morgan, Alexa Bliss, Chelsea Green e Becky Lynch. Bastava ter feito a Alexa ou a Chelsea ou a Becky terem chegado e terem impedido a Liv Morgan de vencer a luta para que agora você tivesse um adversário, uma adversária para campeã. Simples assim. Não precisava nem fazer pelo título. Poderia ser uma luta de vingança primeiro. Ó, não gostei que você me atrapalhou na luta, que você me puxou, que você me amarrou no corner, que você fez qualquer coisa. Vou acabar com a tua raça. Aí a luta é marcada para o show seguinte. E aí poderia ter controvérsia, uma luta, uma vitória por desclassificação, alguma coisa assim. Chegava a Adam Pearce e falava, semana que vem, Liv Morgan, você vai defender o título contra ela. Você vai defender o título contra a Alexa, ou contra a Chelsea, ou contra a Becky Lynch. Resolvido o problema. No caso aqui seria ou a Alexa ou a Chelsea, que eram as faces da luta, e muito provavelmente a Alexa, porque a Chelsea é mid-carder. Então seria assim, a Alexa, de alguma forma, atrapalhava a Liv Morgan, a vitória ia provavelmente para Becky Lynch, porque eu não vejo a Chelsea Green vencendo essa luta, e aí no show seguinte, a Liv Morgan estraçalhava a Alexa Bliss, a Charlotte podia vir, poderia até ser numa situação em que as campeãs de duplas, a Paige e a Brie, enfrentassem a Charlotte e a Alexa no Raw, ou indo pro SmackDown mesmo, que se lasque. A Judgment Day aparecia lá, estraçalhava com a Charlotte e com a Alexa, né, quebrava a Alexa mesmo, e ali você iniciava uma feudzinha entre a Liv e a Alexa. E poderia até incluir a Charlotte na história. Pronto, você já tem uma história para envolver a campeã mundial do Monday Night Raw sem você precisar usar o torneio. Não é difícil, basta um pouco de boa vontade. Agora, a Blackthorn vai fazer um comentário sobre a storyline lá dos samoanos, né? Eu tô de saco cheio dos samoanos, mas como fã de obra sem final que gosta de teorias, confesso que a dinâmica do Fatu com os Usos é algo que me intriga muito a longo prazo. Se acontecer o que você tem falado do Roman de reunir a Bloodline com os MFTs e aí ter essa stable gigante, eu acho que a tensão se construindo vai deixar de ser sobre alguém trair o chefe da tribo e cada vez mais sobre quem vai ser o sucessor dele. Pois é, Blackthorn, eu acho que independente se juntarem todo mundo, essa vai ser a treta. O Jey Uso claramente está querendo atuar
como o braço direito do Roman Reigns, visando ser o sucessor dele. Dá pra ver pela forma como o Jay tá querendo mandar no Jacob, tá? Isso aconteceu nesse show, né? O Jay tentou mandar o Jacob partir pra cima do Seth Rollins, foi no Seth Rollins, né? E aí, quando ele fez isso, o Jacob simplesmente deu as costas pro Jay. E aí depois, quando os Usos foram confrontar o Jacob, ele chegou e falou: eu não reconheci vocês. Então perceba que mesmo com o Jacob reconhecendo o chefe da tribo, reconhecendo o Roman Reigns, existe uma batalha interna de poder, de hierarquia na Bloodline. Né? O Jay, ele tá querendo impor uma hierarquia sobre o Jacob Fatu. E o Jacob não está aceitando. Ele está entendendo que nessa hierarquia a única pessoa acima dele é o Roman. E o Jay estaria no mesmo nível que ele. Eles podem trabalhar essa história de diversas formas daqui para frente. E eu acho que eles vão fazer isso, tá? Eu acho que isso é história para papo de meses, tá? Meses na WWE. E independente se eles fizerem a Mega Stable ou não, eu acho que isso pode desembocar lá no SummerSlam, numa luta em que o Roman Reigns estiver envolvido no título e que o resultado acabe sendo contrário justamente porque o Jacob resolveu não reconhecer os Usos, tá? Então, isso me intriga sim, me intriga muito. Quero muito ver como é que vai ser essa situação. Se o Jacob, se o Roman vai falar pro Jacob obedecer o Jay, ou o que vai acontecer. Mas o fato é que o Jacob Fatu, como uma besta enjaulada na Bloodline, ele não vai durar muito tempo. E aí, mais pra frente, sim, quando o Roman eventualmente resolver se aposentar e tudo mais, pode acontecer uma grande guerra civil na Bloodline para decidir quem vai ser o novo chefe da tribo. Aí a coisa vai ficar interessante. Mas até lá, pode anotar, vai ter muita coisa repetitiva vindo por aí. Agora, duas pessoas do canal resolveram fazer comentários sobre o Obafemi King of the Ring. Por quê? Desde que o Obafemi subiu para o main roster, eu tenho batido o tambor e contado essa história. O Obafemi vai ter a construção do Brock Lesnar. O Obafemi vai começar de leve, depois ele vai passar o carro em todo mundo, vai ganhar o King of the Ring e vai lutar pelo campeonato mundial no SummerSlam. Sendo que eu cheguei a falar que o Oba ganharia o campeonato mundial no SummerSlam. Lembram disso? Pois é, eu posso pegar aqui vídeos, clipes antigos e mostrar para vocês. Só que a forma como a coisa tá se desenrolando nesse King and Queen of the Ring tá me deixando preocupado. Principalmente com o fato de que o Dominic surpreendentemente ganhou a sua luta e foi para a semifinal para enfrentar o Obafemi. Né? Todo mundo achava que ia ser o Bron Breakker, e aí o Bron Breakker seria atrapalhado pelo Seth Rollins e tudo mais. Agora veio o Dominic. E o Dominic, teoricamente, não tem ninguém assim em storyline para atrapalhar ele. Então, isso me deixa um pouco preocupado, considerando que o Oba tá tretando com o Brock. E aí, tanto o tio Caioba quanto o Caitinho resolveram trazer alguns comentários sobre isso. Tivemos vários comentários sobre o Bafemi King of the Ring. Tio Caioba, vocês têm que olhar para o King of the Ring como se fosse o Royal Rumble. É um torneio que vale ser evento principal por um título mundial no SummerSlam, porque o PLE é gigantesco. Jobber não ganha Royal Rumble, então também não ganharão o King of the Ring. Pô, cara. Main Event Jey Uso. Encerro meu caso. Nomes grandes são os favoritos e o Oba é o único cara de peso que sobrou no torneio, ou seja, já é dele. O Lesnar vai sumir por um tempo. Já o Caitinho disse, ainda falando do King and Queen of the Ring, diferente do feminino, o torneio masculino não está nada em aberto. Não existe outra possibilidade de vitória senão o Obafemi, pelo menos ao meu ver. Nenhum outro participante ainda dentro do torneio tem star power suficiente para fazer o main event do SummerSlam atualmente. Roman e Oba já é realidade. Pois é, essa é a lógica. Esse é o modo de pensar de nós fãs. Só que a gente já viu nos últimos tempos que a WWE não pensa como a gente. Eles não pensam em star power, eles pensam em números, eles pensam em vendas.
É isso que eles pensam. E se eles acharem que eles podem, de alguma forma, capitalizar em cima do nome de um outro lutador que não o Obafemi vencendo esse torneio, eles vão fazer o Obafemi perder. Vão fazer o Obafemi perder. E aí existem inúmeras possibilidades para que isso aconteça, tá? Se for a via do Devon Evans vencendo, porque eu não consigo ver o Dominic vencendo o King of the Ring. Não consigo. Posso estar redondamente enganado. A WWE pode fazer com que ele seja King of the Ring para ser o King of the Luteadores, ser o rei dos luteadores. Pode acontecer essa sandice. Pode. Tá? E aí o Dominic ele iria para o SummerSlam para enfrentar o Cody Rhodes, que não seria main event. Não seria main event. Ele seria uma luta do show. Um dos shows teria como main event provavelmente a luta feminina e no outro teria o main event envolvendo a luta pelo título do Roman Reigns, tá? Então é possível? É possível. Agora, eu acho mais viável o Devon Evans avançar do outro lado, mesmo que seja contra o Finn Balor ou outro lutador da parte de baixo da chave, porque eu acredito que a WWE está querendo investir muito no Devon, mesmo que seja para ele bater na trave na final, tá? E aí, se isso acontecer, um Dominic e Devon Evans seria uma luta interessante para o Devon eventualmente até vencer, tá? Então, neste cenário, seria vantajoso para a WWE fazer o Obafemi perder do Dominic na semifinal. E aí existe uma chave para essa história que a gente precisa compreender. É que nesse torneio do King of the Ring, a derrota não precisa ser por pinfall ou submissão. Se o lutador perder por count-out ou por desqualificação, ele avança, tá? Não sei a desqualificação. Acho que num cenário de desclassificação, eles mexeriam os pauzinhos e fariam uma nova luta. Mas o count-out, sim. Então, se, por exemplo, Brock Lesnar, durante a luta do Oba com o Dominic, pegar o Oba nas costas do juiz, mandar alguns F5s nele do lado de fora do ringue e o Oba não conseguir voltar, o Dominic vencer por count-out, o Dominic avança para a final e o Oba é preservado, tá? Então, o Oba é preservado, o Oba vai enfrentar o Brock no SummerSlam, o Dominic avança para a final. E aí o Dominic na final seria o perdedor perfeito para o Devon Evans ou para o vencedor da chave de baixo do torneio, que tem aquela galera toda, né? Jey Uso, LA Knight, Royce Keys e Finn Balor. Qualquer um desses 4 lutadores, se passar do Devon Evans e for para a final com o Dominic, é favorito. Então, seria um cenário interessante. Essa galera de baixo enfrenta o Devon, ganha do Devon Evans, fazendo com que o Devon saia por cima porque é um grande lutador, pega o Dominic na final, acaba com ele e vai para o SummerSlam. Então, eu acho que pode acontecer o crime com o Jey Uso? Pode. Pode acontecer o crime com o LA Knight? Pode. Royce Keys? Mais difícil. Finn Balor? Pode. E aí, qualquer um desses cenários, o Dominic seria um lutador perfeito para perder na final. Dito isso, eu ainda mantenho com a minha aposta do lógico, né? E o lógico é o Obafemi vencer. Se a WWE não fizer isso, eu acho muito bom que eles não usem o King of the Ring para resolver as tretas do Judgment Day, botando Dominic e Finn Balor na final. E botando Raquel Rodrigues e Liv Morgan na final feminina. Porque se isso acontecer, eu vou entrar no Night of Champions com óculos escuros, eu vou sair do Night of Champions com óculos escuros. Vai ser heel turn do começo ao fim do show. Porque aí não tem cabimento. Né? Como eu disse, as tretas do Judgment Day já poderiam ter sido resolvidas há muito tempo. Não precisava do King and Queen of the Ring para isso. E para terminar o nosso vídeo, aqui só para demonstrar a minha reação, o Wrestling Moderno chegou. Obrigado, LA, por dizer o que muitos queriam. Que se lasque a família samoana. Pois é, eu acho que dá para você pegar outros lutadores da companhia e você botar no topo e essa confusão toda da família samoana ficar em um segundo plano, né? Eu acho que não precisava envolver o Campeonato Mundial, estão envolvendo. Enfim, eu acho que esse título sai do Roman em breve.
Vamos ver contra quem, se vai ser contra o Obafemi mesmo ou se vai ser contra um outro lutador, beleza? Bom, galera, esse foi o nosso Sincerão da Galera de hoje. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado pela audiência. Não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype. Se inscreva no nosso Patreon aqui embaixo, comentários e narrações de lutas com as imagens, coisa que você só consegue ver lá no Patreon, porque aqui daria um copyright e a gente não conseguiria botar o vídeo no ar. Acreditem, eu tentei, tá? Então vamos lá, primeiros 7 dias de graça, depois o valor de uma Coca-Cola, R$ 7,50, para vocês darem uma moralzinha pro canal. E não deixem de assistir e maratonar todos os nossos conteúdos, porque vocês sabem, tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.